Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, dia 22/2, às 22 horas e 51 minutos, tá? Lembrando que amanhã, passei aqui para lembrar vocês que amanhã tem a decisão de taxa de juros da Nova Zelândia, tá? É um ativo que, o NZD, o USD é um ativo que nessas decisões de taxa de juros, independente se ocorra ou não um aumento ou diminuição dessa taxa, ele trabalha bem, tá? Trabalha bastante ali. Então, busquei aqui as três últimas decisões de taxa de juros. Elas ocorreram aqui no dia, vamos trazer para um gráfico time frame menor aqui, tá? Elas tiveram uma boa movimentação, perdão. E lembrando que sempre quando sai essa decisão de taxa de juros do NZT, nós temos algumas declarações junto à declaração da política monetária que pode interferir, porque o que acontece? Quando sai um dado econômico, ele é um número, e ele é visual, você acaba de ver ele e já tem uma sensação e uma noção para onde esse ativo deve caminhar ou a força que ele vai ter, né? Porém, quando sai uma declaração, um discurso junto, melhor dizendo, um discurso, né? Ele traz algumas configurações que a gente não consegue ficar sabendo na hora. Então, o responsável por esse discurso vai falar sobre a economia da Nova Zelândia, nesse caso, vai dizer se ela está bem, quais são as perspectivas, né, e tudo mais. Então, na antepenúltima decisão de taxa de juros, nós tivemos essa movimentação aqui, tá? A abertura, que a divulgação do dado foi feito, o mercado veio em queda, né? Esse recuo aqui é padrão do NZD, o USD. Isso aqui, quando dá essas pauladas, assim, por dados econômicos, algumas coisas, algumas notícias desse sentido, principalmente desses taxa de juros, costuma fazer esse movimento aqui, tá? Então, ele abriu, no que abriu, o mercado já desceu aqui, deixa eu até anotei aqui, 43 pips, né? Então, o mercado já abriu, já desceu 43 pips aqui e recolheu metade, tá? 40 pips aqui e recolheu metade. Foi para 20 pips aqui. Aqui foi feito o fundo, né? O fundo desse dia, tá? Gráfico de 1 hora, o fundo desse dia. A partir desse momento, então, o mercado deu uma acalmada numa região um pouco acima disso e depois ele subiu. Então, quem teve paciência para operar esse ativo aqui, né, ainda pegou aqui uma alta aqui de 62, 63 PIB, quase 1%. Beleza? Então, vamos lembrar aqui, marcar na memória que nós tivemos uma queda, mesmo mantendo a taxa de juros em 0,25, tá? A gente manteve uma queda aqui, nesse momento. Possivelmente aqui, isso aqui foi em agosto, situação de pandemia mesmo, a Nova Zelândia sendo um dos países, ou o melhor país, o país que melhor se destacou em relação aos cuidados com o coronavírus, ela sofreu algumas coisas também. Então, nesse momento aqui, possivelmente, falando sobre exportações, que é caminho restrito, circulação interna também restrita, tudo isso diminui a comercialização. Então, não temos um comércio tão ativo mesmo, o comércio interno, ele acaba perdendo força, tá? Na sequência, a próxima decisão de taxa de juros ocorreu aqui no dia 23 de setembro, tá? Aqui é o contrário, né? Ela teve uma abertura aqui, uma abertura em 66,007, tá? Buscou um topo, né? Ficou no patamar tranquilo aqui, né? Até a movimentação foi menor, mas na sequência, ó, abriu aqui, não precisa entender graficamente, abriu aqui, buscou um topo de 40 pips novamente, 40 e poucos pips aqui, né? Após esse recolhimento, o mercado desceu, veio em queda, tá? Perdeu força para o dólar. Na vez anterior ele ganhou força, dessa vez ele perdeu força, tá? Questões internas ali que a gente precisa estudar melhor para saber. Como a gente não consegue saber esse fato posterior, né? Precisamos ler lá os relatórios, tá? Isso aí, então, quem é bom em inglês tem acesso aos relatórios lá, é fácil de acessar também.
Mas, de certa forma, assim, a gente sabe que teve um momento de queda com a decisão de taxa de juros, isso foi a declaração que fez a queda na abertura, e agora é o inverso, teve uma alta na abertura com uma queda durante o dia. Para que serve isso? Para a gente tentar avaliar, a gente não quer adivinhar o futuro, mas a gente quer tentar achar uma posição ou poder se posicionar da melhor maneira possível nessas operações, tá? E aqui no dia 11 do 11, 11 do 11, 11 do 11, nós tivemos a outra decisão de taxa de juros, tá? E se manteve, tá? E teve uma alta aqui, boa, da abertura até seu último topo aqui, foi uma boa movimentação, tá? 73 pips, 74 pips aqui, ó, 72 pips, uma boa movimentação e próximo à máxima do dia. Então aqui foi o movimento de pegar e fazer a operação e ficar tranquilo, não fazer mais nada nesse ativo aqui, tá? Lembrando que isso aqui é 10 horas da noite para a gente, tá? O horário do MetaTrader aqui foi às 3 horas da manhã, lá horário de verão. Então aqui foi às 10 horas da noite para a gente. No meu ponto de vista, com a decisão de taxa de juros se mantendo, algumas notícias sobre todo o relatório que foi falado aqui nessa última decisão de taxa de juros, ele não alterou tanta coisa assim, ele se manteve positivo em relação a isso daí, tá? Em relação à Nova Zelândia e economia interna. No meu ponto de vista, eu acredito que isso aqui ainda tenha valorização. Significa que, para mim, uma operação boa vai ser a operação de compra nesse ativo. Então, amanhã às 10 horas da noite, eu vou procurar posições de compra, tá? Esse é meu ponto de vista. Como a gente tem ali que média ali uns 45 pips ali, 50 pips, você vai fazer, estruturar sua conta, para quem já opera, já conhece, como a gente já fala sobre isso, né? Estrutura uma conta para operar esse dado econômico e toca o barco aí, tá bom? Beleza? Boas operações e bons gains para todos. Até mais. Até a próxima.